lisossomos e a doença lisossômica mucopolissacaridose tipo 1, mais conhecida como MPS1. O que são os lisossomos? Os lisossomos são estruturas menores e dispersas por todo o citoplasma. É uma organela membranosa presente nas células eucariontes e sua função é fazer a digestão intracelular. Os lisossomos são vesículas que contêm enzimas hidrolíticas. As enzimas hidrolíticas que degradam proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e carboidratos são formados no retículo endoplasmático. Essas enzimas são transportadas para o complexo de Golgi por vesículas de transporte. Os lisossomos surgem a partir do aparelho de Golgi. Quando uma partícula tal como um vírus ou uma bactéria é ingerida por fagocitose, o lisossomo se funde com o fagossomo formado e libera suas enzimas hidrolíticas. O lisossomo se funde também com organelas com defeito ou desgastadas, como as mitocôndrias, resultando na destruição e reciclagem dessas estruturas. Mas o que é MPS tipo 1? Hoje vamos falar sobre a doença mucopolissacaridose tipo 1, também conhecida como MPS1. A MPS1 é uma doença autossômica recessiva que ocorre quando temos uma mutação em ambas as cópias do gene ZIDUA. Esse gene codifica uma enzima chamada alfa-L-hidroronidase. Então voltamos novamente para dentro das nossas células, pois o problema está dentro de uma outra organela chamada lisossomo, o que é considerado nossa lixeira celular, que é responsável por pegar algumas coisas das células e assim degradar, fazendo com que a célula funcione bem. É causada por erros inatos do metabolismo, pela falta da enzima, que leva ao acúmulo de longas moléculas de açúcar. Ocorre o acúmulo de glicosaminoglicanos, sulfatos de heparano e sulfatos de hematoano em diversos tecidos. É uma doença progressiva que ocorre em cerca de 1 a cada 10.000 pessoas. Os mucopolissacarídeos são encontrados na membrana celular, do lado de fora ou incorporados a ela, também entre as células epitálias, como representado, e o tecido conectivo numa região chamada membrana basal. E mesmo estando do lado de fora da célula, eles são degradados dentro da célula na organela chamada lisossomo. Mesmo sendo mucopolissacarídeos diferentes, tanto o heparan quanto o dermatansulfato são quebrados ou digeridos no lisossomo por essa enzima alfa-L-hidroronidase, uma enzima que funciona para esses dois tipos de açúcares. E suas variantes? Suas variantes são a síndrome de Hurler, que é considerada a mais grave, pois envolve danos ao cérebro e coração, e os sintomas começam nos primeiros anos de vida. Síndrome de Hurler-Schall, que é a mais moderada, é a intermediária e ocorre em 40% dos casos. E a variante 3, a síndrome de Schall, que é a mais leve, a forma mais rara, que ocorre em cerca de 10% dos casos e os sintomas aparecem depois dos 5 anos e tem progressão mais lenta. Como a gente diagnostica a mucopolissacaridose do tipo 1? A gente vê na urina algum acúmulo de glicosaminoglicanos. Nesse caso, é para dermatansulfato. A gente pode ver no exame de sangue a dosagem da enzima, para ver se a enzima está baixa, ou seja, não está fazendo o seu trabalho, e também no exame de sangue pela pesquisa das manutenções em ambas as cópias do gene DUA. Sinais da doença. Os sinais da doença são face infiltrada, hidrocefalia, acúmulo de líquido anormal no órgão, alterações auditivas, opacidade de córnea, acúmulo de polissacarídeos que impedem a visão, hérnias umbilicais e inguinais, insuficiência cardíaca e respiratória, distrofia óssea na coluna e na mão de garra e baixa estatura. E o tratamento? O tratamento depende da gravidade da doença e também de quão cedo a gente começa o tratamento. Quanto mais cedo a gente começa, melhor é o prognóstico. Melhor o paciente fica, digamos assim. A gente tem duas modalidades principais nesse caso. Um deles é o transplante de medula óssea, que a gente acaba substituindo algumas células com defeito enzimático por células saudáveis, mas também que acaba não corrigindo todos os sintomas, mas melhora muitos deles e nós também
temos a terapia de reposição enzimática, em que a gente repõe a enzima faltante, no caso a alfa-eridoronidase, a partir de uma enzima comercial chamada aldurazyme, que a gente tem, então, melhora principalmente dos sintomas de vísceras e ósseos. A gente tem uma melhora no tamanho do fígado, do crescimento linear de algumas modalidades de articulações. Oi, pessoal do Grupo Lisossomos da Faculdade Universo Niterói, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos, sou de Vitória, Espírito Santo. No final do ano passado, me formei em Direito e eu nasci com a mucopolissacaridose. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e contar um pouco da minha história. Durante os exames pré-natais e também após meu nascimento, não foi possível identificar nenhum sinal da doença, mas devido a complicações respiratórias de repetição, com 1 ano e meio, a minha pediatra encaminhou para uma geneticista e foi com a geneticista que a gente teve o diagnóstico. Nessa época, não existia tratamento no mercado, então as únicas coisas que a gente conseguia fazer eram tratamentos paliativos para resolver problemas específicos de saúde. Com isso, eu fiz várias cirurgias. Fiz cirurgias de adenoide, de túnel do carpo, porque minhas mãos eram atrofiadas. Eu fiz cirurgia de retirada de hérnia umbilical, cirurgia de retirada de cistos na boca, transplante de córnea, porque uma das características da doença é a opacidade na córnea, entre outras. Quando eu tinha 8 anos, surgiu a possibilidade de fazer o tratamento, porque o tratamento foi descoberto e começou a ser comercializado. Porém, por ele ser um tratamento de alto custo, a gente teve, minha família e eu, tivemos que entrar com uma ação judicial para conseguir esse tratamento, o qual eu tomo até hoje. É um tratamento semanal de reposição enzimática que deve ser feito para o resto da vida. Ele melhorou muito a minha saúde e me deu muita qualidade de vida. Por isso, é muito importante que seja feito o diagnóstico precoce para que a pessoa tenha maior qualidade de vida proporcionada pelo tratamento. Eu tenho um perfil no Instagram, chama Fala Julinha, onde eu abordo um pouco sobre a minha história, sobre minhas vivências, conquistas e também dificuldades, que não são poucas. E eu adoro conversar, interagir, responder perguntas de vocês. Se vocês quiserem me acompanhar por lá, vai ser um prazer. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui conversar um pouco com vocês e contar um pouco sobre a minha história. Um beijão e te espero lá no Instagram.